Antes da gente entrar no tópico do assunto, eu já vou deixando adiantado que eu ainda não trabalho o meu Instagram da forma correta, da maneira que eu vou abordar no vídeo de hoje, mas isso está, cara, prestes a mudar. Eu tô sim muito motivado a começar a trabalhar nisso que eu vou falar hoje, até para poder servir de exemplo para vocês nos próximos meses. A gente vai discutir, meus caros, hoje a presença online e como a presença online pode ser uma excelente ferramenta muito benéfica para os homens nos tempos de hoje. E eu tô falando basicamente o quê? Instagram, cara, a sua vitrine online. Eu sei que isso vai completamente contra muitos fundamentos básicos do desenvolvimento pessoal. Tem canais que eu acompanho que falam para vocês desinstalarem o Instagram, porque isso consome seu tempo. Quando falam, por exemplo, do modo monge, de você ficar no modo caverna, né, durante 6 meses sem usar nada de rede social. Só que em algum ponto do seu dia a dia, você vai perceber como o Instagram faz falta hoje em dia. Cara, eu mesmo já dei esse conselho de vocês desinstalarem o Instagram ou de vocês limitarem o máximo o uso diário. Só que aquela coisa, conceitos eles têm que ser revisados e às vezes vocês podem simplesmente reavaliar essas ideias, vocês podem simplesmente mudar de opinião. Lembrem-se, uma pessoa sábia, ela deve mudar de opinião se ela chegar à conclusão de que estava errada no passado. Vamos só dizer que redes sociais são excelentes vitrines para posicionamento de mercado, porque nessa vitrine você vai controlar tudo o que você vai deixar as pessoas verem de você. E com isso você tem o poder de simplesmente cativar na mente das pessoas a visão que você quer que elas tenham de você. Eu acho isso excepcional, cara. Quando a gente fala de redes sociais, o principal argumento que as pessoas têm para criticar ferramentas como o Instagram, por exemplo, é que o Instagram é superficial. Mas se vocês forem analisar o mundo prático, muita coisa que a gente vive no dia a dia é superficial. Como, por exemplo, uma primeira impressão, entrevistas de emprego, que vocês ficam seguindo aquele roteiro engessado, que vocês fingem simpatia um pelo outro, e vocês nunca se viram. Inclusive, dates que vocês arrumam pelo Tinder. Sim, tudo isso, num primeiro momento, é superficial, cara, se você for parar pra pensar. Verdade seja dita, cara, você vive uma vida rodeada de momentos superficiais e que não representam nada de muito significativo e importante no crescimento pessoal de vocês no dia a dia. Só que de uma coisa você não vai ter como fugir, cara. Você vai ser analisado e julgado de acordo com a sua vitrine quando se trata de presença online. E até mesmo se você não tiver, hoje em dia as pessoas já têm uma impressão um pouco negativa dessa característica. Se você é um cara jovem, por exemplo. Redes sociais podem ser um excelente portfólio da sua vida pública, porque sim, você tem uma vida privada que você não mostra, mas aquilo que você pode mostrar, você pode e deve organizar de uma maneira estratégica. E lá você pode, por exemplo, expor os melhores momentos do seu ano, você pode expor as suas ideias, o seu lifestyle. Cara, você pode expor as suas conquistas pessoais das quais você tanto se orgulha. Tudo isso, quando você coloca em conjunto, eleva e muito o seu score, a sua pontuação social, por assim dizer. Agora, olha que interessante. Quantos vídeos, né, como eu já falei no começo, vocês já não devem ter visto de influenciadores da esfera do desenvolvimento pessoal falando para vocês desinstalarem todos os aplicativos inúteis, né? Assim, inúteis no sentido do desenvolvimento pessoal, como por exemplo o modo caverna, que o Instagram iria sim te atrapalhar. Só que vocês nunca repararam de repente como todos eles têm uma presença muito forte online? Um desses caras que eu acompanho e pregam que você desinstale o Instagram é o Jack Demo, do canal Demo Social. E, sinceramente, ele é um cara ativo nas redes sociais. Todos eles são. Mesmo as pessoas mais assíduas nessa ideia de que redes sociais são um problema, de que elas mexem com a sua dopamina, que você vai ficar viciado, mesmo essas pessoas usam redes sociais porque elas entendem que a presença online é muito importante. Sobretudo para quem tem negócios. E, cara, eu preciso te dar uma verdade inconveniente. A verdade é que a sua vida não vai mudar para melhor da água para o vinho, assim, do nada, só porque você desinstalou o Instagram. Tudo isso é um conjunto de fatores que você vai ter que se adaptar. Você vai ter que ter disciplina, você vai ter que pegar todo o seu tempo extra que você vai estar ali sobrando desse Instagram que não usa mais para você aplicar em coisas úteis. Verdade, cara, é que a maioria das pessoas vai procrastinar mesmo se não tiver redes sociais. Então você só troca uma procrastinação pela outra, né? Se você for para levar o Instagram como procrastinação. E agora, para terminar de machucar
De verdade. As pessoas que dizem odiar, né, o uso de redes sociais, eu falo primariamente do Instagram, elas o fazem por algumas razões muito, muito óbvias e simples. Primeiro, não possuem nada de interessante para mostrar da própria vida. Olha só, você não precisa bancar o influenciador digital, de viver para cima e para baixo, gravando story, filmando a sua vida inteira. Não, pelo amor de Deus. Só que o simples ato de você se propor, de repente, a melhorar o seu perfil, você, sei lá, sair para fazer uns stories, sair para fazer umas fotos, buscar ir a lugares estratégicos que você já tinha vontade de conhecer, para você fazer boas fotos profissionais, de repente, com a câmera ou com um bom telefone, isso já é uma excelente deixa para você sair, de repente, por aí e socializar. De repente, você tá com um amigo, tu pode pedir para uma pessoa desconhecida para fotografar você e seu amigo. Isso já é praticar socialização enquanto você constrói seu Instagram. Pensa, por exemplo, em você sair para fazer alguns bons stories por semana, de repente algumas fotos por mês, para você atualizar sempre o seu feed. O segundo ponto é que essas pessoas não possuem um círculo social propenso a gerar momentos registráveis. Imagina, por exemplo, se você tem um círculo social no jiu-jitsu. Pensa, por exemplo, nos momentos de confraternização, aqueles rolas que você vai ter no dia a dia, quando você estiver pegando um oponente forte, de você fazer um story ali, você lutando, de repente você dando uma chave, você mostrando o seu lifestyle. Isso é interessante, as pessoas elas gostam de ver essas coisas. Ou então, de repente, você, sei lá, tem um grupo de trilha, você faz rapel, ou então algum dia que você simplesmente escolheu que você quer saltar de parapente. Cara, isso tudo é um puta diferencial em termos de imagem pessoal. Só que, obviamente, as pessoas que não têm isso, elas não sentem um prazer nem por que registrar, né? Afinal de contas, quem quer ficar todo santo dia registrando a própria sala de estar? Sabe, a mesma mesa, o mesmo ambiente. Eu sei, eu entendo que isso pode ser frustrante. Por isso mesmo, mais uma deixa de você, às vezes, buscar sair com os amigos para registrar fotos legais, momentos legais em lugares legais. E além do mais, cara, você ter um círculo social físico que ele vai, obviamente, se estender pela internet, isso pode te conectar com pessoas. Isso pode te trazer relações. Isso pode trazer, cara, vivências profundas. Eu falo por experiência própria. As pessoas com quem eu mais sou conectado intimamente, quando eu falo intimamente não é sexualmente, eu falo intimamente da minha vida privada mais íntima mesmo. São com pessoas, de fato, cara, que eu conheci pela internet. Um dos meus amigos mais próximos com quem eu mais saio atualmente, eu conheci na internet, através do meu canal. Terceiro ponto, eles têm medo de desperdiçar tempo. E pra mim, velho, esse aqui é o argumento mais justificável, porque, sinceramente, nem eu quero perder o meu tempo. Só que se você for analisar um pouco mais criteriosamente, muita coisa que você pensa que é útil pode ser uma tremenda perda de tempo. De algumas coisas que pra mim são perda de tempo, mas que muitas pessoas gostam de fazer e não abrem mão. Videogame, Netflix. Se você for analisar, até a tua faculdade pode ser uma perda de tempo. Imagina que você se matriculou na faculdade, ficou 2, 3 períodos, viu que não é pra você, tranca. Eu já fiz isso 2 vezes. Perda de tempo. Muita coisa pode ser perda de tempo. Só que o conselho é que você encontre um propósito pelo qual usar as redes sociais. E fazer isso de forma estratégica e, óbvio, com um foco, né? Com um objetivo. Quais seriam bons propósitos para justificarem a sua presença nas mídias digitais, né? Eu diria que prova social. 99,999999 reticências % das meninas que você vai conhecer, cara, essas meninas vão pedir o Instagram de vocês, porque elas vão querer saber mais sobre vocês. E hoje em dia o Instagram é a principal fonte de informações óbvias que uma pessoa tem sobre a outra. Se você, por exemplo, usar apps de namoro, Tinder, Badoo, Happn, não importa. Se você der match com uma garota, você desenvolver uma boa conversa, vocês engajarem numa dinâmica. Entendam, isso já aconteceu comigo várias vezes. Elas vão pedir como próximo passo para vocês um Instagram, porque elas vão fazer meio que uma pesquisa de vocês. E isso vai acontecer antes, geralmente, de elas, por exemplo, toparem dar o número do WhatsApp delas. A maioria não dá assim facilmente o número de WhatsApp. Eu sei que tem muitas que não se importam muito, mas aí, cara, quanto mais fácil conseguir as coisas, menos eu tendo a acreditar que é grande a qualidade dessa parceira. Por mais que seja difícil para muitos de aceitar essa realidade, o Instagram virou o principal método de você checar a confiabilidade de uma pessoa. É lá que você vai mostrar que você é uma pessoa que tem uma vida social, você tem amigos, ou seja, se você tem uma vida social, amigos, sai para lugares, você é uma pessoa sociável, menor é a desconfiança de que você seja de repente uma pessoa ruim. Eu sei que nada é garantido, irmão, só que
A mente humana trabalha com provas. E muitas das vezes as provas não são objetivas, elas são subjetivas. E sem contar, cara, que você ter um Instagram mostrando um bom lifestyle te torna mais atraente. Pensa, por exemplo, os seguintes cenários. Vamos pensar no Renato. O Renato é um cara que ele tem um Instagram com fotos com os amigos, dando, por exemplo, um rolê pela praia. Ele tem fotos numa trilha, né? Pegando, por exemplo, aqui em Niterói tem o Costão de Itacoatiara, que é um ponto de uma pedra bem alta que você pega todo o oceano. Cara, é bem da hora. As pessoas tiram muitas fotos lá. Isso é meio que uma prova social legal. E não só isso. O Renato também tem fotos, por exemplo, no CrossFit ou então, de repente, na academia, fazendo um pedal de bike para longe, festas com outras garotas que são amigas. Tudo isso compõe uma narrativa de que o Renato é um cara muito bem relacionado e isso conta muitos pontos para ele. Agora pensa, por exemplo, no Jefferson da Silva. Jefferson da Silva é um cara meio caseiro, não tem Instagram. Ele simplesmente acha que Instagram é superficial, não tem nada para agregar, então ele é um cara invisível, totalmente low profile nas redes sociais. Qual dos dois caras vocês acham que a menina do Tinder, ou então alguma menina que você conhece em algum lugar fisicamente, se você não curte Tinder, qual dos dois é mais propenso a passar uma boa impressão? O Renato, que mostra ser sociável e tem toda uma rede ali de apoio que ajudam a dar suporte a uma imagem positiva, ou de repente o Jefferson dos Santos, que pode ser um cara que ninguém sabe nada sobre ele, logo ele pode ser um cara perigoso? Pois é. O segundo propósito pode ser usar como marca pessoal. Deixa eu dar uma red pill da vida para vocês, cara. A red pill da vida moderna. Todos vocês são produtos aos olhos dos outros quando se trata de conhecer pela internet, de se conectar virtualmente. Goste você ou não, cara, a forma como você se mostra nas mídias sociais, isso vai funcionar como uma espécie de propaganda para você. Nos tempos modernos, iniciar relacionamentos amorosos, de repente amizades, relações quaisquer, a maioria vai passar pelo Instagram. Ou pelo menos vai se solidificar no Instagram. As pessoas são ocupadas, as pessoas preferem muito mais checar uma mensagem no Instagram, no WhatsApp, do que atender um telefone, tá? Seu Instagram constrói uma narrativa sobre você. Sim, uma narrativa. É como eu falei, pensa novamente no Renato, né? O Renato, quem é o Renato? É um cara sociável. Por quê? Porque o Renato tem fotos em trilha, em academia, de repente no CrossFit, no rolê na praia com a rapaziada. É um cara que tem festas, tem outras garotas ao lado dele. Sim, essa é a narrativa. O Renato é um cara sociável, logo ele é um cara que tem um lifestyle interessante. É um cara que ele tá dando suporte para a narrativa de que ele é um cara sociável. E outra coisa, não pensem que isso é falsificar uma identidade virtual. Não. Se você investe um tempo construindo essa narrativa, saindo para lugares, fazendo fotos, dando rolês com amigos, se importando em criar essa imagem virtual, então você está se transformando aquilo que você está construindo. Isso não é ser falso. Isso é você se esforçar para construir a sua imagem. E sobretudo, cara, para finalizar, você pode ter o propósito de usar o Instagram para você divulgar seu conhecimento ou de repente uma habilidade. Olha só, por exemplo, o perfil do Austin Dunham. O Austin Dunham é um cara que eu gosto muito de acompanhar, tá? Embora eu não siga ele no Instagram. Aqui diz que ele é coach fitness e de calistenia. É muito simples. Aqui tem fotos, por exemplo, fotos profissionais, né? Foto bem feita, com um bom desfoque de fundo. Eu sei que para muitos isso talvez não seja possível, né? Porque tem que ter um amigo que fotografa, ou você mesmo. Mas aqui, por exemplo, é uma foto que ela pode muito bem ter sido feita com um telefone celular. Muito embora pela distorção, me parece que foi feita com câmera. Ó, essa aqui é uma foto feita de repente com um iPhone. Muitos de vocês têm iPhone. Não são fotos, tipo assim, ai meu Deus, impossíveis de serem feitas. O maior diferencial do Austin é que ele é um cara que ele é influenciador fitness e de calistenia. Então, obviamente, ele tem um shape muito bacana. E se você não está no shape, providencie a academia. Se você acompanha o meu canal, isso aqui já não é nenhuma novidade, porque eu sempre falo que todo homem tem que treinar, não importa o quê. Ó, fotos com amigos no treino, fotos em piscina, que essa aqui inclusive é até a foto do perfil dele. Por exemplo, aqui tem vídeos de Reels fazendo calistenia. Ah, os destaques, né? Os destaques são excelentes para você, por exemplo. Aqui no Lifestyle, por exemplo, você vai achar vídeo dele fazendo viagens para, por exemplo, outros países, em lugares perto. Tem vídeo dele andando de skate, vídeo dele em jet ski. Ou seja, o cara sabe como vender. Fora que o cara tem muitos seguidores, tá ligado? Quase mais de 250 mil, quase 400 mil seguidores. Ou seja, isso aqui é uma presença online forte. Agora, vocês vão chegar nesse patamar? Talvez. A maioria não vai, tá? Assim de uma hora para outra. Mas perfis como o do Austin são um excelente exemplo de como montar um bom perfil. Aqui no caso dele tá recheado de fotos sem camisa e vídeos sem camisa porque ele é influenciador, tá? Mas vocês podem, por exemplo, ter uma foto ou outra sem camisa se vocês têm um shape da hora. Mas fotos assim são excelentes parâmetros, cara, para vocês tirarem fotos legais.
Então, meus caros, vamos trocar essa ideia aqui nos comentários, tá? Você tá nas redes sociais, você tem essa percepção? Qual vai ser o próximo passo? Continuar offline? Eu vou começar aos poucos a construir a minha forte presença online. Eu já tenho um Instagram do Espectro, que é bem movimentado, embora eu não poste quase nada lá. Vou mudar essa realidade. Amigos meus como Kodama, como o Ricardo Tomé do Projeto Conselho, sempre me disseram que eu deveria focar em construir um bom Instagram. Agora eu estou disposto a ouvir, tá? Então é isso, meus caras. Vamos trocar essa ideia aí. Por hoje é só. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz. Já dizia um toquinho o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui.